Olá, meu nome é Gabi e eu tô aqui pra começar algo sem pensar muito. No momento em que eu tô gravando esse episódio piloto, isso aqui ainda não tem nome, não tem forma e, assim, praticamente não tem nada muito construído. Nada pra além da minha vontade de colocar uma coisa no mundo. Então, talvez quando você ouvir isso aqui, algumas coisas já vão estar mais definidas, né? Seja no layout que você tá olhando, da plataforma em que você está ouvindo. Talvez eu tenha planejado isso antes de soltar. Mas eu, a Gabi do passado, ainda não coloquei nada no papel para além das coisas que eu quero falar agora. Então, eu tô aqui para dar o pontapé inicial. Eu comecei isso aqui porque ser criativa, apaixonada e obcecada pelas coisas pode ser um processo bastante solitário. E eu acho que não é todo mundo que tá disposto a me ouvir tagarelar sobre as minhas obsessões e o que me inspira a todo momento, o que é compreensível, inclusive. Eu não espero que as pessoas sejam assim comigo. Mas já faz um bom tempo que eu tenho vontade de ter um canal de conexão para as pessoas que não só querem ouvir, né, o que eu tenho a dizer, mas que de alguma forma podem se conectar com essas mídias, com a minha visão, minhas opiniões e também oferecer as próprias visões delas sobre isso, quase que numa inspiração em cadeia. Porque para além de falar sobre o que eu gosto, eu queria também conversar sobre o que a gente pode tirar de tantas formas de arte. Porque, para quem não sabe, tudo que me salta aos olhos envolve expressão artística de alguma forma. Ao tempo em que somos inspirados, né, por obras, criadores que a gente admira e as suas mensagens, a gente também pode passar isso para frente e fazer parte de um ciclo importante para criativos. Parte do que é tão lindo e maravilhoso sobre apreciar diferentes mídias é saber que elas vão impactar novas formas de expressar essas ideias, que vão moldar novos caminhos, novas perspectivas. Essa passada de bastão simbólica é o que me dá vontade de viver, né? O que me faz sentir paixão pela vida. Mas eu admito que eu não me sinto boa o suficiente para passar esse bastão já faz um bom tempo e cada vez eu tenho tentado olhar para isso e mudar esse cenário de alguma forma, porque eu acredito piamente que criar já basta, já é o suficiente, mesmo que não seja perfeito ou, enfim, tenha um nível de excelência esperado pela minha régua totalmente real de expectativa sobre mim mesma. Então, esse podcast é uma tentativa bastante crua, pouco lapidada, mas muito intensa e focada no objetivo de fazer parte da reação em cadeia da inspiração. E eu achei interessante começar esse projeto com um episódio piloto focando sobre a jornada emocional, vamos chamar dessa forma, que eu construí com Giz, a banda, né? Não porque é a minha banda favorita de todos os tempos, ou porque eu achei que o Getting Killed foi o melhor álbum de 2025, até porque, pra mim, é difícil bater esse martelo quando a gente também teve o Ego Death at a Bachelorette Party da Hailey na competição, mas porque eu tive o impulso de começar logo isso aqui enquanto eu justamente ouvi uma música deles. Então, definitivamente eu tô obcecada por Giz agora, tem sim uma grande influência no motivo pelo qual eu tô tomando esse passo, fazendo isso aqui. E depois eu vou explicar essa relação melhor, mas acho que eu preciso introduzir algumas coisinhas antes disso. Bom, eu conheci a banda por causa da Michelle Zauner, que é a vocalista do Japanese Breakfast, uma das minhas bandas favoritas. E eu sou apaixonada pela Michelle, eu amo muito ela como compositora, como escritora, como cantora. Eu acho ela uma pessoa, assim, daquelas que você olha e acha genial e idolatra. E sempre tô de olho em tudo que ela faz. E ela citou o álbum solo do Cameron Winter num Reels que tagueou ela no Instagram de uma conta que chama Rough Trade NYC. E normalmente quando um artista que eu admiro no nível que eu admiro a Michelle, por exemplo, cita as coisas que eles gostam, eu costumo ir atrás pra fuxicar e descobrir o que é isso, né? Tipo, justamente porque eu comentei que existe, né, esse processo de inspirar e ser inspirado. Então eu gosto de entender o que ressoa com essas pessoas que eu considero
tão geniais, assim, de alguma forma, tão criativas. E foi assim que eu cheguei no álbum solo do Cameron Winter, o Heavy Metal, e eu acabei trombando com o Giz logo depois, que já tinha, né, o Getting Killed. Ele já tinha sido lançado, então eu acabei ouvindo. Foi meu primeiro contato com o Giz, esse último álbum deles, lançado em 2025. E esse programa, como eu já falei, é muito sobre inspiração, né? O que nos inspira e como isso motiva a gente a criar, estar sempre criando. Como a gente tá nesse mundo, proporciona a oportunidade de construir histórias, né? De comunicar, de criar conexões por nossas ideias. E isso porque existe, né? Essa vontade tão latente de realizar coisas, colocar coisas no mundo. E, na minha opinião, não tem nada mais lindo do que a gente inspirar as pessoas e sentir que isso conecta a gente tão profundamente. Quase como se alguém se identificar com algo que a gente tá levando facilitasse uma ultrapassagem de limites do que é real e o que não é. Então, eu escolhi falar de Giz porque eu acho que tudo que esse álbum traz tem muito a ver com a minha motivação para começar esse projeto. E para contextualizar, antes de partir para as minhas coisas mais pessoais mesmo, visões pessoais sobre tudo, eu acho bom dar um pouquinho de panorama, né, das informações antes de eu começar a tagarelar, né, do porquê que isso é tão interessante pra mim, porquê que isso me tocou tanto, e também fazer um adendo de que esse não é um programa, um episódio, enfim, a minha intenção aqui não é ser informativa. Eu vou falar muito sobre as mensagens que eu tiro dessas coisas, sobre as minhas interpretações e percepções a partir disso e como isso me faz expressar novas coisas pra minha vida, como isso, de alguma forma, é catalisado e transformado, né, quase numa alquimia, assim, em alguma nova ideia, em alguma nova manifestação criativa, né, então acho bom salientar isso pra evitar que as pessoas, de alguma forma, projetem alguma expectativa que eu não tô muito afim de cumprir aqui. Mas enfim, Giz é uma banda norte-americana formada em 2016 no Brooklyn, em Nova York. E ela é formada atualmente pelo Cameron Winter, a Emily Green, o Dominic DiGizzo e o Max Bassin. Eu não sei se eu pronunciei o nome de todos certo, né? Mas enfim. O som deles é uma mistura muito maluca, assim, que passa pelo indie, por um neofolk, uma parada post-punk revival, art rock principalmente. E uma mistura que, na verdade, incorpora o experimental em tudo. É um som muito sensível e brutal ao mesmo tempo. E é rock clássico, mas também é blues. Tem uma raiz nostálgica, mas também é moderno e novo. E os membros da banda, inclusive, são super novinhos, tudo geração Z, assim, na faixa dos 23 anos, o que pra mim é bem inacreditável, mas eu acho que é importante dizer isso, assim, porque é um fato muito interessante, que são pessoas muito novas que trazem algo que é clássico, mas elas revitalizam isso, né? Elas trazem uma nova visão a isso. E a primeira vez que eu ouvi Giz, eu não soube muito bem definir o que eu tava ouvindo, seja em palavras, seja em referências, enfim. Foi uma sensação nova mesmo, assim. Era muito difícil colocar isso em palavras, como se escapasse das minhas mãos, assim, do que é conhecido por mim. Aí, depois de um tempo, eu fui ouvindo mais e mais, e eu fui percebendo, aos poucos, como tinha uma linha de inspiração muito clara ali, que, tipo, sei lá, vinha de um Velvet Underground, aí ia pra um Pixies. Radiohead foi uma coisa que eu senti foi muito presente em várias das músicas deles, assim, eu peguei uma veia Radiohead muito forte, um Strokes de alguma forma, bem mais experimental do que o Strokes, mas ainda assim o Strokes, principalmente na parte de conseguir trazer uma inovação, uma pegada também meio Neutral Milk Hotel, um Car Seat Headrest. Principalmente, a primeira relação que eu fiz, na verdade, foi com Black Country New Road, porque eu acho que eu tive reações bem similares quando eu ouvi Black Country New Road, que é inclusive outra banda que eu amo muito. Mas ainda assim, Giz tá numa gaveta ainda separada disso tudo, sabe? De uma forma muito autêntica e versátil. Eu acho que foi uma das bandas mais originais que eu ouvi há um tempo, falando especificamente de coisas que eu conheci, né, recentemente, e que só estão emergindo, né, na indústria agora, deixando isso bem claro. E eu realmente acho que a sensação de ter essas notas, essa voz, assim, essa junção tão expressiva, escapando tanto do que a gente espera, torna mais capaz de entender a música como algo que vai para além do que das nossas próprias expectativas, assim. Passa a sensação de que
ela é viva, de que ela é independente, que existe algo para além do nosso algoritmo mental, para além do que já foi feito. Então, algo intangível, assim. E apesar de ser tão diferente, ainda foi bem capaz de expandir e tá fazendo sucesso na indústria, né? Chamando atenção pra além de um nicho. O Giz tá explodindo pra caramba. Então é muito curioso pra mim também esse fenômeno de algo tão específico tá recebendo tanta atenção, tão rápido, inclusive. E pra explicar melhor o porquê eu tive essa sensação, dá pra apontar a imprevisibilidade da música em si. Porque tem muitas pausas abruptas, assim, tipo, você não sabe o que vai vir em seguida. É aquele tipo de música, inclusive, que me irrita, porque você não consegue cantar, tipo, você não consegue acompanhar pra você cantar no banho, porque é muito difícil de você cantar, é muito difícil você seguir o timing, porque a estrutura tá sempre mudando de um jeito muito frenético, e eu nem sei se dá pra dizer que tem uma estrutura. Obviamente que tem uma estrutura, principalmente pros músicos, né, senão não tem como eles acompanharem isso enquanto eles estão tocando, mas pra gente fica a sensação de que não tem um timing especificado, que é tudo muito no improviso, no impulso, é quase como se eles tivessem lá só jamming no estúdio e aí gravaram e a primeira versão já saiu, assim, experimentando e compartilhando com a gente, como se fosse um processo mó inicial, assim, da construção de uma música, sabe? Ela não parece lapidada, e eu nem falo isso de um jeito pejorativo, eu falo isso como um elogio. Ela foi lapidada pra ser assim, mas não dá a sensação de que é tão lapidada dessa forma, né? E eu acho que isso é perfeito pra colocar sentimentos, principalmente, né? Isso que é legal do art rock, por exemplo, do experimental. Essas coisas ficam palpáveis, sabe? Tanto nos vocais quanto nos instrumentais. Inclusive, eu acho incrível como parece que o texto, a mensagem e o argumento desse álbum não é passado só pela voz do Cameron, mas por toda a banda, com todos os instrumentos. Tipo assim, o tempo todo existe uma progressão, uma regressão, uma bagunça de ritmo. Você não sabe direito quando a música acabou, não sabe quando ele vai parar de cantar, não sabe quando a bateria vai entrar junto com a guitarra ou quando o baixo vai só sumir do nada, assim. Então, até quando o teclado e os metais, né, vão aparecer numas explosões. Então é meio que o contrário da tentativa de definir. Eu fiquei muito com a sensação de que é sobre a destruição, mas também é sobre construção. Essa destruição também é construção. Tipo, tá sempre transitando entre esses tons dicotômicos, assim, de tipo caos e alívio. E em certas músicas bate até uma esperança profunda. E aí logo em seguida, de alguma forma, você tá sentindo um desespero. Essa oscilação, assim, de alguma forma, pra mim, traduz esse texto, assim, traduz a mensagem. É uma representação de uma loucura, de uma tensão, esses sentimentos e uma forma de passar, sei lá, uma expressão apocalíptica, quase indo tipo, meio de encontro, assim, um com o outro, como se existisse uma discussão ali, enfim. E apesar de toda essa desordem, ainda é sobre amor, dor, despedidas e coisas muito humanas. Eu não sei o que eles estavam pensando quando eles escreveram aquelas letras, o que eles queriam passar adiante. Eu não cheguei a ver muitas entrevistas ou ler muito sobre a própria opinião dos musicistas, né? E eu, inclusive, não sei se eu entendo muito ainda o título do álbum ser Getting Killed, né? Tipo assim, ser morto. Basicamente, a tradução livre é tipo isso, tipo ser assassinado, ser morto. E também nem sei porque que, sei lá, tipo, na abertura, na primeira música que abre o disco, ele tá berrando, there's a bomb in my car, tem uma bomba no meu carro. Tipo, não consigo entender isso. Mas a arte é pra gente tirar as nossas próprias conclusões. E eu posso afirmar que, pra mim, Giz tem o som das coisas saindo do controle. E às vezes é desagradável, mas é recompensador quando você só deixa acontecer. Eu acho que é uma analogia muito clara pra mim, assim. E aí eu volto pro motivo pelo qual eu tô fazendo isso aqui. E por que Giz me inspirou? Eu lembro de estar ouvindo Texas, que é a penúltima música do álbum, e a música pela qual eu criei um carinho muito, mas muito especial, talvez a minha favorita do álbum, junto com Half Real. Mas pensando enquanto eu ouvia, né, eu tava pensando em como era frustrante não estar conseguindo criar como eu gostaria, como eu não tava sendo capaz de
viver a minha arte, assim, saber exatamente o que eu quero fazer, ter ideias concretas e como levá-las pra frente, muito imersa nessa confusão. A gente sofre e é irritante até, tanto pra gente quanto pras pessoas à nossa volta, porque a gente tá sempre num drama, mas é dramático mesmo a gente tá nessa posição, porque nem sempre a gente consegue colocar essa vibração que existe no vazio pro externo. Tipo, existe sempre um mundo acontecendo dentro da gente o tempo todo, no campo das ideias, e esse mundo é sempre muito perfeito. É confortável, é maravilhoso poder olhar pra ele, assim, visualizar ele dentro da própria mente, mas quando a gente guarda só pra gente, né, essa beleza, essa preciosidade, é quase uma sensação como se a gente estivesse sendo egoísta com o mundo, como se a gente não tivesse propósito, como se o motivo pelo qual essa beleza tá sendo guardada não existisse. E se fosse simplesmente colocar pra fora, né? Se fosse fácil assim, o problema seria bem simples. Só que é isso, quando a gente coloca pra fora, é estranho olhar pra uma coisa que antes não tinha forma, ou a forma ideal que a gente imaginou, né? Que a gente projetou de alguma forma. E essa coisa na nossa frente nem sempre vem como a gente espera, não vem como a gente estava sonhando. Tem algo que escapa. Assim como algo escapa quando eu tava ouvindo Gizzy. Como alguma coisa parecia estar acontecendo para além do que eu estava escutando, num campo inacessível para mim. A voz que racha, né, esses vocais assim tão brutais e prolongando muitas vezes, né, tremendo, as batidas da bateria bem frenéticas, assim, quase como se fosse... Eu penso, caralho, mano, esse cara que tá tocando essa bateria parece um polvo, porque parece que ele tem mais braços do que um ser humano devia ter, de tanto que ele malha na bateria. A marcação de timing imprevisível do baixo, o teclado que tá sobrepondo em momentos que não pareciam exatamente corretos, assim, e aí os sintetizadores misturando tudo com metais e tal, e tudo isso escapa. E ainda é muito lindo. E ainda é, para além de lindo, é muito original e único. E me faz sentir, me toca, sabe? Isso me inspirou. E foi ouvindo Texas que eu pensei muito na frase I will break my own heart from now on. Que é, eu vou quebrar o meu próprio coração daqui pra frente. Eu não sei a origem do porquê que essa frase tá ali. Mas o que eu tirei disso foi que o meu coração, ele já estava quebrado por não estar conseguindo compartilhar muitas das coisas que eu crio com o mundo, quebrado nesse caos, assim, de estar guardando tanto pra mim, tanto das minhas ideias pra mim. Muitas vezes movido por medo, muitas vezes movido por insegurança, muitas vezes movido por bloqueios que eu mesma criei, por dificuldades que são minhas. E daqui pra frente, ao invés de eu só continuar com o meu coração quebrado por isso, eu acho que eu quero quebrar o meu próprio coração tentando. E, cara, tá sendo desconfortável demais gravar isso aqui. Eu sinto que eu tô me enrolando muito, eu não tô conseguindo projetar minha voz direito, que não deve estar sendo um monólogo tão interessante assim. Que tudo que eu tô falando parece uma maluquice do caramba, que as pessoas não vão conseguir entender o que eu tô querendo passar e vão achar que, sei lá, eu tô só viajando. Me incomoda pensar na pós-produção, inclusive, porque eu ainda nem sei como editar áudio. Eu nunca fiz um podcast sozinha, eu não sei nem se eu sou capaz de sustentar essa ideia. Me incomoda eu não ter um plano definido, né? Não ter nem mesmo um nome pra esse programa. Saber quantos episódios vão ser, se eu vou dividir isso aqui em temporada, como que vai ser a identidade visual, o que eu... Sabe? É incômodo eu estar fazendo isso aqui. Mas eu não quero mais, tipo, deixar de fazer por esse incômodo, sabe? Eu não quero ter que ficar pedindo licença pras minhas inseguranças, bloqueios, medos. Eu quero chutar eles pro lado e fazer o que eu preciso fazer, sabe? Eu não quero que esses possíveis erros me impeçam de me conectar com as pessoas, me impeçam de passar para as pessoas o que eu acho que é importante para mim e que pode de alguma forma ressoar de forma importante para elas, e que talvez esses erros, né, em especial, tornem o que eu faço singular, que talvez eu tá aqui sendo sincera falando para vocês, galera, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui, de alguma forma toque as pessoas e se conecte com alguma parte delas.
Então eu não quero que a falta de planejamento me impeça de vir aqui, sentar no meu computador, anotar uns bullet pointzinhos pra seguir, colocar umas anotações no meu post-it, ligar o meu microfone e falar porque eu tô sentindo vontade de falar. Tô sentindo vontade de falar sobre como o Giz me conectou com questões envolvendo minha própria criatividade, como a bagunça de Giz lembrou a bagunça da minha própria cabeça. Porque é isso, eu quero compartilhar o que eu sinto, o que eu penso sobre as coisas que envolvem minha criatividade, as minhas ideias, porque pra mim a desordem é importante porque ela existe e é fácil de existir. A ordem, ela exige energia e tempo, né? Inclusive o Tyler, the Creator, uma vez já falou que pra gente criar é importante a gente fazer isso como uma criança e depois editar como um cientista. Então, eu tô aqui só começando e depois eu vou aperfeiçoando o que precisar. Então é isso. Muito obrigada se você ficou até aqui. Eu não sei nem como fechar esse episódio piloto, mas é sobre isso. Eu estou falando sobre isso, seria injusto eu não tentar de alguma forma. Então peço que, se por favor você curtiu esse tipo de papo, segue aqui o perfil onde você está ouvindo isso. Deixa um comentário falando sobre a sua visão, falando sobre o que você pensa, seja de Giz, seja sobre pensamentos criativos, seja sobre o medo de começar alguma coisa, seja sobre você estar dividindo com o mundo coisas de forma muito crua e por vezes se sentir inseguro em relação a isso. Eu adoraria me conectar com a visão de todos e espero nos próximos episódios ter lapidado melhor as ideias e ter conseguido ter novas clarezas, e eu espero continuar aqui ainda por um tempo falando sobre as coisas que eu amo, dividindo com vocês os meus pensamentos sobre isso e como eu me relaciono com isso na minha vida. Então, muito obrigada por me ouvirem. É muito importante saber que tem gente que de alguma forma tá aqui porque se conecta comigo. Eu acho que isso é bem especial. Então, é isso. Falou!